Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa última aula a respeito da teoria de grafos, falando agora finalmente sobre alguns problemas envolvendo grafos e a forma de resolvê-los usando algoritmos computacionais. Na aula passada nós vimos como é que se dava a relação entre grafos e computadores, principalmente. Agora aqui nós vamos ver como é que a gente pode, a partir de estratégias de resolução de algoritmos, resolver alguns problemas que podem ser interessantes na teoria de grafos. Essa aula vai ser dividida em 3 partes e a primeira delas é sobre caminhos eulerianos, ou eulerianos se você preferir, e ciclos hamiltonianos. O primeiro dos problemas, que é o problema, ou melhor, o relacionado ao caminho euleriano, ele tem origem num problema de teoria dos grafos muito clássico. Aliás, é considerado o problema fundador da teoria de grafos, que é o problema das pontes de Königsberg. Königsberg era uma antiga cidade que hoje é Kaliningrado, na Rússia. É na Rússia. Se não for, eu estou falando besteira, mas é na Rússia, quase certeza, não? Sim. E nessa cidade havia lá 2 ilhas, por exemplo, como essas que estão representadas aqui, e aqui era como se fosse uma parte da cidade, aqui do outro lado uma outra parte da cidade, essas 2 ilhas, e essas partes da cidade que estão as partes verdes, incluindo as ilhas, são claro, atravessadas por este rio, que é o que está representado em azul, que é o rio Prega. E aí havia antigamente ali 7 pontes, 2 aqui ligando essa ilha com a parte de cá, 2 ligando a ilha com a parte de cá, uma em cada aqui ligando esta ilha aqui, esta parte, e uma ponte ligando as 2 ilhas aqui. E aí, bom, o problema das pontes de Königsberg, ele é antigo, ele é, acho que do século XVIII. Ele perguntava se era possível atravessar essas 7 pontes sem passar 2 vezes pela mesma ponte. Como é que se pode atravessar? Será que tem como, né, para começo de conversa, será que tem como você sair, por exemplo, de uma das regiões aqui desta cidade, uma das partes verdes, e percorrer todas as pontes no máximo uma vez? Bom, você pode ver, não sei se você já conseguiu enxergar, mas esse problema, por mais que até aqui nessa aparência ele não tem nada a ver com grafos, você pode observar ele e pensar ele como parte da teoria de grafos, né? Você pode pensar nesse problema interpretado do ponto de vista da teoria de grafos. Que jeito? Bom, você pode pensar que cada uma das regiões aí desta cidade, que era Königsberg, são vértices. Então você tem a parte de cima, essa ilha do meio, a parte de baixo e essa ilha mais à direita. E você pode perceber que as pontes, elas são como arestas. Então, por exemplo, essa daqui tem uma passagem com cada um dos pedaços, mas entre essa ilha e cada uma dessas partes há 2 pontes. Então você pode observar que esse é um grafo com 4 vértices e com 7 arestas. E a pergunta, portanto, vista do ponto de vista da teoria dos grafos é: será que eu consigo percorrer, partindo de um dos vértices, percorrer todas as arestas, passando no máximo uma vez por elas? Que é equivalente, inclusive, a eu perguntar assim: será que eu consigo, com um lápis ou com uma outra caneta, sair de um vértice e passar por todas as arestas sem passar 2 vezes no mesmo lugar? Podia pensar assim: poxa, eu vou por aqui, depois eu venho por aqui, depois eu volto, depois eu vou, depois... se eu for por aqui, eu não sei se eu completo aqui ou se eu completo aqui. Se eu for por aqui, mesma coisa. Eu vou deixar aparentemente uma aresta faltando. Bom, pelo menos do jeito que eu fiz. Mas se eu tivesse partido daqui, será que eu tinha conseguido? Se eu tentasse desenhar isso aqui a partir daquele vértice, será que eu tinha conseguido? Vamos ver, sei lá, fazendo isso aqui, aí depois faz isso aqui, depois faz isso aqui. Opa, foi. Ó, tá indo. Opa, chegou aqui, eu já não consigo mais voltar. Como é que eu faço essa última aresta? Enfim, problema difícil, né? Problema difícil, aparentemente. Como é que você vai conseguir desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel? Ou seja, passando no máximo uma vez por cada aresta, sem repetir, sem passar 2 vezes pelo mesmo traço. Esse é o problema das pontes de Königsberg.
Quem resolveu ele foi o Euler, se eu não me engano, no ano 1732 é considerada a solução dele. E para isso, bom, ele usou algo da teoria de grafos. Isso aqui basicamente funda a teoria de grafos. A partir disso aqui se avança na teoria de grafos a partir desse problema, dessa resolução do Leonhard Euler. E para fazer isso, na verdade, nós vamos considerar a seguinte definição para entender melhor esse tipo de problema, situações como essa. Se você tiver um grafo, um caminho euleriano, ou euleriano, se você preferir, ou mesmo caminho de Euler nesse grafo G, é qualquer caminho que passa por cada aresta de G exatamente uma vez. Ou seja, que passa por cada aresta do grafo, no máximo, ou melhor, no máximo não, exatamente uma vez, passa em uma vez só. Se é que existe. Né? Então o problema, vejam que isso daí, saber se tem um caminho de Euler ou se tem um caminho euleriano é equivalente ao que eu disse para vocês, que é tentar pegar um grafo e tentar desenhá-lo sem tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, se eu tivesse assim um grafo aqui, tal, tipo esse aqui, ó, tô conseguindo fazer ele sem tirar a caneta da lousa. Se eu continuasse aqui, eu conseguiria de novo. Podia continuar assim, podia continuar assim, podia continuar assim, podia continuar assim. Ó, tudo isso aqui que eu tô fazendo é sem tirar o lápis do papel. Tá vendo? Tudo isso aqui é sem tirar o lápis do papel. Agora, pode ser que eu tenha um grafo que eu não consiga fazer isso. A gente ficou na dúvida sobre se é possível ou não nesse grafo das pontes de Königsberg. Quando é possível, quando eu conseguir num determinado grafo achar um caminho que passe exatamente uma vez por todas as arestas do grafo, então nós estamos fazendo um caminho euleriano. Por exemplo, aqui como exercício, vamos verificar que esse grafo que está aí na figura, ele pode ser desenhado sem tirar o lápis do papel, ou seja, ele possui um caminho euleriano. Olha, veja que esse grafo aí é um grafo que tem 5 vértices, né? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui mais algumas arestas. Então esse grafo ele tem 8 arestas, né? E vamos ver se a gente consegue fazer esse desenho sem tirar o lápis do papel, passando exatamente exatamente uma vez por cada aresta. Então posso pensar assim, vamos ver se eu consigo. Eu vou subir aqui, eu vou virar, eu vou vir por aqui, vou vir por aqui, vou vir por aqui, vou vir por aqui, vim por aqui. Opa, fechou, consegui. Consegui, viu? Vocês viram qual foi o caminho? Eu comecei por aqui, subi, fui virando e tal, de algum jeito eu voltei. Só que veja, eu comecei por aqui e acabei aqui, mas tudo bem. Eu consegui desenhar isso aí sem tirar a caneta da lousa, no caso, né? Porque eu estou na lousa, mas eu consegui fazer isso passando exatamente uma vez por cada aresta. Não ficou aresta sobrando e nenhuma eu passei 2 vezes por cima. Então, realmente, esse grafo, ele é um caminho euleriano. Ele é um caminho euleriano, ele possui um caminho euleriano, que é exatamente esse que eu fiz aqui. Certo? Que vocês viram eu fazer. Agora, será que isso sempre é possível? E aí é que entra a contribuição do Leonhard Euler, que é o teorema dos caminhos eulerianos, ou o teorema dos caminhos de Euler, que diz o seguinte: se você tiver num grafo conexo, nesse grafo conexo existe um caminho euleriano, ou seja, um que passa por todas as arestas, uma única vez, se e somente se não há ou existem exatamente 2 vértices de grau ímpar neste grafo. Ou seja, se não existirem vértices de grau ímpar, ou se existirem 2 no máximo, então vai existir caminho euleriano e vice-versa. Se tem um caminho euleriano é porque os vértices todos são pares, todos os vértices têm grau par, ou no máximo 2 têm grau ímpar. Por exemplo, se você olhar para essa figura, quais são os graus? Quais são os graus desses vértices? Aqui tem grau 3, aqui tem grau 3, aqui tem grau 4, 4 e 2. Observe, existem exatamente 2 vértices de grau ímpar. Os outros todos são pares. Por isso que eu consegui encontrar um caminho euleriano nesse grafo. Mas mais do que isso, tem uma informação mais específica sobre esse ou aqui.
Se não tem vértices de grau ímpar, ou seja, se todos os vértices são de grau par, não é o caso desse, mas se todos os vértices são de grau par, então eu vou conseguir um caminho que começa, um caminho euleriano que começa em um vértice e termina nele mesmo, coisa que não aconteceu nesse. Lembra que quando nós fizemos o caminho euleriano, eu comecei aqui e terminei aqui? Isso vai acontecer sempre que eu tiver dois vértices de grau ímpar. Então, se eu tiver dois vértices de grau ímpar, eu vou começar por um deles e vou terminar no outro. E aí sim terei um caminho de Euler. É o caso aqui. Comecei deste vértice de grau ímpar e encontrei um jeito de chegar aqui, no outro vértice de grau ímpar. Ok? Vejam, esse aqui, então, é um caminho de Euler. Outro que é caminho de Euler que é interessante é este aqui, ó. Esse parecido com o que nós tínhamos agora. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui, tal. Bom, temos esse aqui, né? Esse grafo aqui. Vejam que esse grafo, ele tem todos os vértices com grau par. 4, 2, 4, 2, 4. Então, todos os vértices são de grau par. Isso significa, segundo o teorema dos caminhos de Euler que está aí na sua tela, que existe com certeza um caminho de Euler. E não interessa onde eu começar, eu vou conseguir um caminho que percorre todas as arestas uma única vez e volta nele. Quer ver? Vamos começar por aqui, por exemplo. Vou pela diagonal, andei aqui, tal. Ó, sempre evitando. Opa, ó. Voltei. Pronto. Viu que legal? Bonitinho, né? Então veja, essa brincadeira de fazer o desenho sem tirar o lápis do papel e passando uma única vez por cada aresta é o que nós chamamos de caminho de Euler, e esse teorema nos diz quando dá e quando não dá. Se o seu grafo tiver todos os vértices de grau par, você vai começar de um deles, vai conseguir achar o caminho de Euler que termina nele. Se o seu grafo tiver apenas dois vértices de grau ímpar, lembra que não tem como ter um vértice só, nem três. A quantidade de vértices de grau ímpar é sempre par, nós provamos isso na primeira aula. Então, se tiver dois vértices de grau ímpar, você vai começar de um, vai conseguir achar um caminho de Euler, mas vai acabar no outro vértice. Foi o exemplo que eu apaguei agora há pouco. Se tiver 4, 6, 8 vértices de grau ímpar, esquece. Você não vai conseguir encontrar um caminho euleriano. Ok? E aí, pessoal, você pode pensar, inclusive, na matriz de adjacências de um gráfico. Como é que a gente faz para determinar, a partir da matriz de adjacências, o grau de cada vértice? Porque isso aqui pode ser interessante se eu tiver, ao invés do desenho, se eu tiver o grafo. Então, eu vou deixar só essa questão para vocês, mas já vou pensar, antes de continuar, apesar que isso deve estar na sequência no slide, mas eu vou colocar aqui para vocês, para a gente pensar sobre o problema das pontes de Königsberg. Será que a gente consegue solucionar ou não o problema das pontes de Königsberg? Tá aqui, ó. Essas são as pontes. Olha, esse grafo ele tem 4 vértices e 7 arestas. Será que nós conseguimos encontrar um caminho euleriano nesse grafo? Ou seja, um caminho que começa de um vértice e passa por todas as arestas uma única vez? Bom, a gente tem que fazer o quê? Segundo o teorema dos caminhos de Euler, nós temos que observar os graus dos vértices. O grau aqui desse vértice é 3, o grau desse é 3, o grau desse é 5, o grau desse é 3. Portanto, o que você observou? Que este grafo tem exatamente 4 vértices de grau ímpar. Portanto, ele não se enquadra na exigência aqui do teorema dos caminhos de Euler. Significa que ele não possui um caminho euleriano. Se você ficar tentando desenhar sempre, você não vai conseguir encontrar um caminho que passa uma única vez por todas as suas arestas. Certo? Portanto, esse problema das pontes de Königsberg não tem solução, e foi isso que o Leonhard Euler fez em 1732 e que deu então origem a essa teoria de grafos que nós estamos estudando já há 3 aulas, essa 4ª aula, né? E como eu estava propondo para vocês, ao invés de às vezes nós termos o desenho, pode ser que nós tenhamos a matriz. E se nós temos a matriz de adjacências de um grafo, como é que a gente pode analisar e verificar se ele tem caminho euleriano ou não? Observem. O que significa cada linha da matriz? Cada linha da matriz nos diz o seguinte, olha, a primeira linha, por exemplo. A primeira linha, a gente vai olhar coluna por coluna e vai verificar então quantas arestas há entre aquele vértice e os outros vértices do grafo. Então, olha só, o vértice 1
com ele mesmo não tem, portanto não tem laço. O vértice 1 com o vértice 2 tem 2 arestas, o vértice 1 com o vértice 3 tem 1 aresta, com 4 nenhuma, com 5 nenhuma. Eu posso chegar aqui, então já percebi que tem 5 vértices, tentar fazer o desenho. Mas olhando só para a matriz, será que eu não consigo responder a pergunta se tem caminho euleriano ou não? Bom, como cada linha diz exatamente quantas arestas partem de cada vértice para chegar em outros, então, para eu saber qual é o grau dele, basta o quê? Eu somar as posições em cada linha. Por exemplo, aqui na primeira linha, o vértice 1, qual é o grau dele? 0 mais 2 mais 1 mais 0 mais 0, 3. Segundo, 3. Terceiro, 4. Quarto, 3. Quinto, 3. Você verificou? Tem 3 vértices de grau 3. Aliás, tem 4 vértices de grau 3, 4 vértices de grau ímpar. Segundo o teorema dos caminhos de Euler que nós vimos agora, se tem uma quantidade maior do que 2 de vértices de grau ímpar, então significa que o nosso grafo não tem um caminho euleriano. Você podia fazer esse desenho. Vértice 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a numeração. Vou colocar aqui N1, N2, N3, N4, N5. O vértice 1, segundo a matriz de adjacências, tem 2 arestas ligando com N2, tem uma aresta com N3 e com mais ninguém. Já a 2 tem 2 com 1, já marcamos, tem nenhuma com ela mesma e tem 1 com 3. Já o vértice 3, ele tem uma com todo mundo, menos com ele mesmo. Pronto. O 4 tem uma apenas com o 3, já marcamos, e 2 com o 5. E por fim, o vértice 5 ele só se conecta com o 4 e com o 3, como nós vimos aqui, está marcado. Observe quais são os graus aqui. Qual que é o grau aqui? O grau aqui é 3, o grau aqui é 3, o grau aqui é 4, o grau aqui é 3, o grau aqui é 3, como nós já tínhamos observado. Portanto, você pode perceber que há 4 vértices com grau ímpar. Isso significa, segundo o teorema dos caminhos de Euler, que não dá para encontrar um grafo, aliás, um caminho euleriano neste grafo. Muito legal, não é? Vou deixar alguns exercícios para você aqui, mas na verdade eu já fiz os 2 primeiros. Os 2 primeiros nós já verificamos que tem caminhos de Euler, né? Esse primeiro aqui da esquerda, inclusive, você sempre consegue começar de um vértice e terminar nele fazendo o caminho de Euler. Esse aqui não, você vai começar de um e terminar no outro. Agora esse aqui eu deixo você verificar se você vai ter caminhos de Euler ou não, usando obviamente o teorema dos caminhos de Euler. Tenta fazer rapidinho, pausa o vídeo aí, faz rapidinho. Você vai ver que é tranquilinho, rapidinho para fazer. Já solucionamos o problema das pontes de Königsberg, vimos que não é possível. Então vamos falar agora sobre outra situação. Nós falamos agora então dos caminhos eulerianos. Vamos falar agora de um problema similar, mas mudando o ponto de vista. Aqui nós estávamos olhando assim, olha, será que tem um grafo, caminho de Euler, será que tem um grafo que passa uma única vez por todas as arestas? Agora muda a frase, troca arestas por vértices. Estamos nos ciclos hamiltonianos. Esse problema de verificação se há um ciclo hamiltoniano em um grafo foi proposto por William Hamilton, que viveu aí no século XIX. E formalmente significa o seguinte, se você tiver lá um grafo G, a gente vai dizer que há um ciclo hamiltoniano nesse grafo se existir um ciclo que passa por todos os vértices do grafo. Então, o que é um ciclo hamiltoniano? É um ciclo, lembra que ciclo é algo que começa no vértice e termina nele, então é um ciclo que sai de um, passa por todos os vértices e volta nele. Por exemplo, o caso mais trivial que eu posso... Bom, mais trivial não, um dos mais triviais é o quadrado. Vejam, eu consigo partir daqui, fazer um ciclo que passa por todos os vértices e volta ali. Certo? Passou por todos os vértices? Passou. Se essa aresta fosse assim... se esse grafo fosse assim, tivesse mais 2 arestas. Ok. Foi possível do mesmo jeito. Esse mesmo traço vermelho aqui, esses mesmos traços vermelhos mostram um ciclo hamiltoniano. Um ciclo que saiu de um vértice, passou por todos os outros e voltou nele. Ciclo é isso. Parte de um vértice, caminha e volta. E nesse caso o caminho tem que passar por todos os vértices. Isso é que é ser um ciclo hamiltoniano. Ok? E o problema de Hamilton, nesse caso, consiste em determinar se é possível, se um grafo tem ou não tem um ciclo hamiltoniano. Existe num grafo um ciclo que sai de um vértice
e passa por todos os outros e volta? Bom, determinar isso significa perguntar, existe um procedimento? Existe um algoritmo que faz isso? Bom, eu gostaria aqui apenas de fazer um parênteses, porque nós vimos o Teorema dos Caminhos de Euler. O Teorema dos Caminhos de Euler, ele dizia quando é possível ou não você ter um caminho euleriano. E aquele teorema que nós vimos, ele é basicamente um algoritmo. Ele é uma receita de bolo para a gente saber se um grafo tem caminho euleriano ou não. Como é que você faz aquela receita de bolo? Você pede para o computador ou para você mesmo, você entende aquilo, você pega todos os vértices e calcula os graus. E ao final você conta quantos vértices tem grau ímpar. Se a quantidade for 0 ou 2, você conclui que tem caminho euleriano. Se não, não. Tá vendo que isso é um algoritmo? Agora a pergunta aqui é similar. Será que se eu tenho um grafo ou informações sobre um grafo, graus ou sei lá, qualquer coisa, eu consigo um algoritmo ou tem um teorema similar ao teorema dos caminhos de Euler, agora que resolve o problema do ciclo hamiltoniano? Será que tem um teorema ou um caminho que me diz se um dado grafo tem ou não tem um ciclo hamiltoniano? E a resposta é não. Tá? Segundo o nosso principal livro que baseia o nosso curso do Gersten, há evidências, inclusive, de que esse algoritmo nunca será encontrado, porque, claro, é um problema muito antigo, se busca bastante, se tem cada vez mais evidências de que não é possível você encontrar um teorema similar ao teorema dos caminhos de Euler, mas agora para ciclos hamiltonianos, ou seja, um algoritmo que, dado um grafo, te permite descobrir se ele tem ou não tem ciclo hamiltoniano, ou seja, sempre no chute mesmo. Você tem que pegar um grafo lá, sei lá, vou fazer um grafo aqui aleatório, né? Vou pegar um grafo assim, sei lá. Se você pensar nesse gráfico, por exemplo, que eu fiz aqui, eu estou chutando, tá? Estou fazendo um gráfico bem aleatório mesmo. Esse gráfico que eu fiz aqui, será que existe um ciclo hamiltoniano nele? Ou seja, será que existe um ciclo que começa de um vértice e passa por todos os outros e volta? Sim. Ó, estão enxergando. Não. Esse não. Opa, eu me enganei. Tá vendo? Esse aqui eu tô fazendo na tentativa e erro. Vamos tentar de novo. Eu achei que tinha, mas acho que eu vi errado. Vamos de novo. Será que tem um ciclo? Percebi que teve problema aqui, né? Será que tem um ciclo hamiltoniano? Vamos pensar, já que deu problema aqui, vou começar por aqui. Não sei, parece que tem um problema aqui, hein? Parece que nós temos um problema aqui. Então, se eu começar aqui, voltar para cá, Ixi, fechou. Eu não sei. Olha, eu fiz um caso aqui que eu não sei dizer para vocês se tem ou se não tem ciclo hamiltoniano. Eu tô achando que não. Estou achando que não existe ciclo hamiltoniano neste grafo aqui que eu fiz, hein? Tenta aí me diz depois o que aconteceu. Eu tô achando que não tem. Mas tá vendo? Não tem um resultado. Eu vou ficar tendo que ficar testando. Aliás, aqui cabe uma observação. Esses testes, ficar chutando, é também um algoritmo. Pegar todos os caminhos possíveis. Quantos são? Pode ser um monte, né? A combinatória está ali para nos ajudar. Quantas tentativas eu preciso fazer? Eu fiz alguns testes aqui. Quantos testes eu preciso fazer para verificar se tem mesmo um ciclo hamiltoniano aí ou não? Bom, são muitos. Mas se eu tentar todos, isso também é um algoritmo. Parece um algoritmo bem, entre aspas, bem burro, né? Nós chamamos isso de algoritmo guloso. Quando você tem um determinado problema e você testa todas as possibilidades até você encontrar a solução, você chama isso de algoritmo guloso. Você vai tentar fazer tudo, mas às vezes você vai comer, vai ficar bem gordo, né? Me permita a analogia, com toda a brincadeira do mundo, e às vezes não vai se saciar, ou seja, você não vai encontrar a solução para o problema. Se o seu problema for muito grande, né? Então, o algoritmo guloso é isso, é você tentar fazer todas as situações, até você encontrar uma que satisfaz. Só que pode ser que não tenha, pode ser que não exista solução para o problema, como eu estou em dúvida nesse caso aqui ou não. Tenta aí, depois você me fala. E só para fechar essa discussão, pessoal, tem um problema que eu não vou me aprofundar aqui no nosso curso, que eu acho que vale a pena só mencionar para você conhecer a existência desse problema, que é o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante é o seguinte: se você tiver um grafo completo, KN, grafo completo, ponderado, ou seja, em que as suas arestas têm peso. Então, por exemplo, vou pegar só dois aqui, só para a gente poder manter a nossa atenção. Aqui o K3, tá vendo? E aqui o K4. Só para a gente manter a nossa atenção de maneira mais clara. Podia ser o K5, K6, K7, etc. Mas, aqui eu vou colocar pesos. Pesos 5, 7, 12, 3, 4, 1, 2... 5, 3 de novo,
Enfim, estou colocando pesos, tá vendo, no nosso grafo? Esse é um grafo ponderado, um grafo com pesos. Bom, o problema do caixeiro viajante consiste em determinar a menor soma de pesos entre os ciclos hamiltonianos de G. Bom, veja que você vai conseguir sim ter sempre um ciclo hamiltoniano quando você está num grafo completo. Por quê? Porque você pode ir sempre pelas arestas de fora. Então, qualquer grafo completo vai ter sim ciclo hamiltoniano. Só que tem mais do que um possivelmente. Tem mais do que um. Por exemplo, esse aqui tem o de fora, mas eu poderia ter ido por aqui, aqui, aqui e aqui, tá vendo? Esse é um ciclo hamiltoniano. Eu comecei aqui, passei por todos os vértices e voltei. Só que aí, o problema do caixeiro viajante, ele me pergunta, olha, tem vários ciclos hamiltonianos, possivelmente, no grafo completo? Um só, dois, não sei, tem vários possivelmente, tem vários ciclos hamiltonianos. A pergunta é a seguinte, de todos os ciclos hamiltonianos, dentro de um grafo completo, qual é o que tem menor soma dos pesos? Qual é o que tem menor soma dos pesos? Então, por exemplo, esse que eu fiz em azul, 2, 4, 1, 5, se você somar 2 mais 1, 3, 7, com 5, 12, esse tem peso 12. Agora, se eu tivesse ido pelo caminho de fora, por exemplo, se eu tivesse ido por esse caminho aqui de fora, teria peso 3 mais 4 mais 3 mais 5, ou seja, 9 mais 6, 15. Vejam, o caminho azul já é menor do que o caminho vermelho. Como é que em que situações você imagina que você pode usar isso aqui? Imagine um carteiro. Imagina um carteiro. O carteiro tem que sair da agência de correios, passar por todas as casas que ele tem que entregar a carta e voltar. Só que aí essas casas demoram um tempo até ele passar por todas as casas, ou tem um determinado trajeto, um caminho, enfim, que são os pesos que nós colocamos. E ele quer saber qual é o melhor trajeto, mais rápido ou mais curto. E aí o que ele quer saber, portanto, é qual é o caminho que tem menor soma dos pesos, porque aí ele vai por esse caminho e economiza mais tempo. É essa a motivação do problema do caixeiro ou do carteiro viajante. Caixeiro porque é mais tradicional, mais antigo, alguém que vai entregar coisas por aí em cidades mais longas, tá bom? Eu vou deixar aqui só como exercício para você, se tiver com oportunidade aí para pensar. Neste grafo aqui, observem vocês, é o grafo K4, é o K4. Observem, vê se vocês conseguem encontrar aí nesse K4 qual é o ciclo hamiltoniano de menor soma dos pesos. Bom, claro que você vai ter que tentar com um algoritmo guloso, ou seja, no teste, ficar tentando todas as possibilidades para ver qual que é a mais curta, qual que tem a soma de pesos menor, porque não existe um algoritmo que resolva esse problema. Esse problema é o que na computação o pessoal chama de NP hard ou NP difícil, é um problema que não tem um algoritmo satisfatório, um algoritmo ótimo para resolvê-lo em tempo hábil. Se você aumentar muito o gráfico completo, pode ser que você consiga até algoritmos, mas eles vão crescendo tanto que você precisaria de anos e anos computacionais para poder resolver o determinado problema, você não consegue. Esse é o problema do caixeiro viajante, então útil na teoria da computação, bastante importante do ponto de vista prático, mas que não tem uma solução, um algoritmo fácil para ser resolvido à medida em que você aumenta a quantidade de vértices. Tá ok? Bom, com isso nós terminamos a parte 1 desta aula e assim que você tiver oportunidade, assista a parte 2 sobre o problema do caminho mínimo.